Ju, o que é isso na sua mão? Não vai me dizer que isso é comida. Tá muito pequeno para encher a barriga. Não, Suzy. Esse aqui é uma semente de acerola. Eu trouxe pra gente poder plantar aqui hoje no que episódio. legal, que legal. Se fosse pra encher a barriga, não ia dar, não, né? Não dá. Não ia Eu sou dar. muito comilona. Junta comigo também. Sou muito faminta. Bora plantar então? Vamos, vai. Trouxe aqui um vaso, eu vou colocar a sementinha. Quem olha assim, né, pensa que não vai dar em Não nada, vai dar em né? nada, é. Vamos colocar aqui, vamos tampar. E todos os dias a gente vai vir regar, né? Nós temos que regar. Pra ver o crescimento. Porque se deixar assim, pra lá não vai acontecer nada. Não vai Mas enraizar, todos os dias a gente vai regar e vamos ver o que vai acontecer, né? E depois de alguns dias de espera, a plantinha já surge, Que né? linda. Que linda. Como vale a pena o cuidado, né? Regar todo dia, dedicação, né? Pra ver. E esperar, né, Ju? Tem que esperar ela nascer, tem que esperar crescer, tem que cuidar. Paciência, né? Tem que ter. E aí, depois de um dia estar assim, vai crescer mais, Vai. né? E o que acontece, hein, Suzy, depois de um tempo? Que maravilha! Olha os frutos, gente! É tão bom, né, Suzy, olhar e ver. É maravilhoso. Acompanhar o crescimento, né? Ver a evolução, aqui, a acerola. Mas teve todo um processo, né? Teve. Não é da noite por dia, né? Regar. E para ver os frutos crescer. E o que assim que foi mais difícil para você? Eu acho que foi a espera. Esperar. A espera. É a ansiedade, né? Aquela vontade de ver logo um suquinho pronto no copo. Exatamente. A espera eu acho que é o que mais deixa a gente ansiosa, né? A gente quer que frutifique logo. A gente quer ver logo frutificando, né? E se a gente ficar só focada na frutificação, a gente não vai apreciar quando tá pequenininha, não tão vai. bonitinha. E também nem vai ter paciência para regar, para cuidar, para limpar em redor, né? Tirar alguma erva daninha que pode prejudicar o crescimento, mexer até, exatamente. Colocar um adubo, né? Isso. E todas essas fases é muito bonito e é muito importante. Especial a gente acompanhar o crescimento, né? Se a gente for olhar cada etapa. Que a gente plantou ali a plantinha, ela vai crescendo e todo dia a gente ir lá observar, a gente vai ver o cuidado do Senhor ali no crescimento dessa plantinha. Sim. E Ju, oi. Mas agora já dá pra gente fazer um suco delicioso, não dá? Dá, sim. Agora a gente vai ver se realmente valeu a pena o tempo de espera, né? Deixa eu tomar pegar um suquinho aqui. gelado. Olha que linda, chega a tá pretinha. Gente, que fofo, né? Pegar assim. Linda, então vamos preparar um suco delicioso para tomar. Isso aí. Aqui tá o suquinho pra gente. Que delícia! Olha que maravilha. Maravilha. Como é bom, né? É ver a transformação. É maravilhoso. Bora experimentar, Suzy, ver se tá bom? Maravilhoso. Nossa, delícia, né? Muito bom. Ju, aí ó, plantou, regou, cuidou, adubou, esperou o tempo do crescimento, veio o tempo da frutificação. E agora a gente pode aqui, ó, desfrutar de um suco maravilhoso, bater no liquidificador e tomar um suquinho rico em vitamina C. Que maravilha. E esperar pode até dar sede, mas no final tem um suquinho doce preparado por Deus. Que maravilha. Vale a pena, né? Demais. Vale a pena essa caminhada. Muito bom. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio Vestidas de Fé. E hoje nós iremos falar de um tema que toca profundamente no coração de todos nós. Esperar em Deus sem perder a esperança. É verdade, Suzy, mas esperar não é fácil, principalmente quando o coração da gente anseia por uma resposta imediata. A gente quer que as coisas aconteçam agora, não é amanhã, é agora. Mas a Bíblia nos ensina que esperar nunca é em vão. O tempo de espera faz produzir algo diferente dentro de nós. Ju, e quando nós esperamos, no tempo da espera, nós somos tentados a pensar, será que Deus esqueceu de mim? Mas a palavra do Senhor, Suzy, nos lembra algo muito importante aqui, olha, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O Senhor, ele é aquele que sempre cumpre tudo no tempo certo. A gente que tem que esperar o tempo certo do Senhor para acontecer na nossa vida, né? Sim. Deixar de ficar pensando, será que o Senhor está me ouvindo? Será que Ele não está me vendo? Duvidando se Ele está te contemplando. Nós temos que entender que Ele nos contempla e no tempo certo, tudo aquilo que o Senhor quer que se cumpra em nossa vida vai se concretizar. Não importa se demore muitos anos, muitos dias, mas vai chegar.
Nós temos como um exemplo de muito tempo de espera o exemplo de Abraão. Uhum. Ele esperou 25 anos por um filho. E aqui, olha, em Romanos 4:20, vai dizer: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. No momento de espera, ele foi fortalecido, a fé dele foi aumentada, tanto que ele é chamado pai da fé, né? A fé dele foi aumentada e ele nunca duvidou. Ele esperou 25 anos, mas ele nunca duvidou. Será que eu esperaria uma promessa de 25 anos? Muito tempo, né? É muito tempo. Se a gente olhar com os nossos olhos aqui humanos, a gente vai pensar, meu pai, a vida passou, vai passar, nada vai acontecer eu vou na morrer minha vida. E não vai acontecer. Que exemplo mais bonito. Que exemplo a ser seguido, né? Porque às vezes a gente pede algo pro Senhor, conversa com o Senhor sobre os nossos planos, os nossos sonhos, né? Sim. Nós conversamos com Ele, mas a gente pede algo hoje para Ele. Fala, Senhor, faz isso na minha vida. E a gente quer que aconteça tão rápido. Né? Tão rápido. A gente quer que aconteça agora. Mas o tempo do Senhor é diferente, né? Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Né? Totalmente. Esse cronológico aqui da gente, 24 horas e essa quantidade de horas, não. O hoje, o agora é diferente pra gente. Do Senhor é completamente diferente. E tem um dizer popular, Ju, que fala assim, o Senhor não está demorando, Ele está caprichando. Isso é verdade. Isso é verdade. Às vezes a gente espera tanto, às vezes a gente espera crendo. E às vezes a gente espera duvidando, né? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele vai fazer ainda? Será que Ele se esqueceu da promessa? Né? E quando a promessa acontece, vai muito além do que a gente espera. Sim. Sempre vai além do que a gente imagina, né? A Bíblia diz que Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então vale a pena esperar. Vale a pena esperar. E fazer como Abraão, esperar fortalecendo a fé, confiança no Senhor, crescendo, né, na presença dEle, crendo que a gente serve a um Deus que é o Deus do impossível, que Ele faz tudo em nossa vida, né? Confiar firmemente que não importa quantos anos passam, que Ele vai fazer cumprir na nossa vida. É só crer, apenas crer nas promessas do Senhor. E o que Deus faz, né, Suzy, enquanto a gente espera? Vamos lá ler em Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor sempre está trabalhando por nós, né, Suzy? Sim. Olha que versículo mais lindo aqui na palavra do Senhor. Ele está trabalhando por nós. Aquele que espera no Senhor, ele nunca vai se decepcionar. Sempre vai ser surpreendido. E é nesse tempo de espera que Ele nos ensina, Ele nos molda, Ele nos ensina a confiar, Ele nos ensina a crer e nos ensina a esperar. Olha só aqui, ó. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz assim: sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. E sabia que enquanto a gente está esperando, enquanto o Senhor nos faz esperar, Ele está nos provando? Enquanto você acha que se eu pedir uma coisa hoje para o Senhor, se tiver de acordo com a vontade dEle, Ele não pode fazer hoje? Pode, por que Ele não faz? Porque Ele quer provar a minha fé. Ele quer, talvez, moldar a minha fé, aperfeiçoar a minha fé, aumentar a minha fé. Porque às vezes, Juliana, nós estamos orando em um propósito. Nós estamos orando por algo que nós queremos que o Senhor faz. Mas tem situações que é tão difícil que humanamente, a gente não resolve. Humanamente, a gente não consegue solucionar. Aí a gente vai para os pés do Senhor. É quando a gente reconhece que nós somos totalmente dependentes dEle. E muitas vezes o Senhor vai usar situações para nos levar para os pés dEle. Sabia disso? Verdade. Ele vai usar situações para nos levar para os pés dele. É como se ele dissesse assim, eu estou usando isso para chamar a tua atenção. Mas isso aí é só uma desculpa que eu estou usando. É porque eu quero você aos meus pés. É porque eu quero você aqui de joelho, reconhecendo a dependência de mim. E nesse prazo de espera, nesse prazo de busca por um milagre, por uma bênção só, às vezes pela solução de um problema, talvez por uma cura, talvez por uma porta aberta, talvez para o Senhor resolver uma causa impossível. Nesse período nós vamos viver vários milagres. Nós vamos gerar vários testemunhos. Porque ali o Senhor vai nos ensinar a esperar,
o Senhor vai nos trazer paz. Na hora que nós estivermos aflitos por aquele problema, porque tem dia que a gente está mais ansioso, tem dia que a gente está mais apressado. E o Senhor vai nos ensinar a esperar. O Senhor vai nos dar calma. O Senhor vai... hoje está difícil, eu não queria mais esperar, mas eu vou esperar porque quem prometeu é fiel para cumprir. E a nossa fé ela vai se aperfeiçoando. E quando o Senhor permite a gente passar por determinadas situações, é porque Ele quer fazer algo em nós. E quanto mais rápido a gente entender, Melhor, mais né? rápido vem a bênção. Porque quando a gente questiona, quando a gente duvida e quando a gente murmura, o Senhor fica triste. Hein, Suzy, falando sobre o propósito do Senhor, né? Que você estava falando que o Senhor permite várias situações em nossa vida para cumprir o propósito dele em nossa vida, né? E que é importante a gente não perguntar o porquê isso, Senhor, o porquê aquilo, né? Mas é usar as situações para a gente poder aprender. Sim. Por exemplo, o propósito do Senhor na vida de José demorou anos para se cumprir. Aqui, olha, E o tanto de sofrimento que ele passou. o tanto de provação, Que né? ele passou. Na família dele, né? O tanto que ele sofreu, sim. ser vendido como escravo, depois lá na prisão, e o tanto que o Senhor exaltou ele, né? O tanto que o Senhor... Só que a escada que ele teve que subir, que ele teve que não enfrentar foi fácil. para chegar até a vitória foi muito difícil. Só que assim, a gente pode observar que na história dele, ele deixou um exemplo onde ele passou. Por isso que eu digo Marca, que antes né? de chegar à vitória final, tem várias vitórias no percurso, não é? Serve de exemplo para muitas Sim, pessoas. Ele sim. serviu de exemplo e serve até hoje, Sim, né? Que história sim. Linda. atravessou gerações, está aqui na palavra registrado para a gente entender que o Sim. propósito do Senhor demora anos para se cumprir em nossas vidas, ó. Olha aqui em Gênesis 50, 20, que diz assim, aqui é o texto que fala que José anima os seus irmãos. O versículo diz, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um grande povo. Nessa parte aqui, olha que diz, vós bem intentaste mal contra mim. Se José ele fosse só observar o mal que havia acontecido ali na vida dele e ficar com rancor dos seus irmãos, da sua família, seria diferente para José. Mas ele não, ele viu o propósito do Senhor. Ele viu que tudo aconteceu na vida dele para conservar a família dele em vida naquele tempo ali de grande provação, de fome para aquele povo. Através ali de José, como governador do Egito, a família dele teve acesso a alimento. Eles foram alcançados ali, né? Sim. E José, mesmo vendo tudo aquilo que os irmãos dele fizeram com ele, teve misericórdia. Ele reconheceu que foi a mão do Senhor. Eu acredito que José, ele entendeu o propósito do Senhor desde o início. Porque ele permaneceu fiel. Ele passou por tanta situação difícil. Ele permaneceu fiel. Quando ele foi vendido para o Egito, chegou no Egito, ele foi trabalhar na casa de um dos maiorais do rei. A mulher do homem quis se deitar com ele. Ele era o homem de confiança daquele homem. Ele era sobre todas as coisas da casa daquele homem. Ele era uma pessoa de confiança. E a mulher pensou o quê? A gente sabe que foi também mais uma vez para provar a fé dele isso. Se ele tivesse aceitado se deitar com aquela mulher, ele simplesmente ia ser o amante daquela mulher. Ia continuar tudo escondido e ele ia continuar cuidando ali, mas ele não ia crescer. Ele não ia crescer. Como ele se defendeu, ela o acusou, ele foi parar na prisão. Lá na prisão, ele teve a oportunidade de fazer os outros presos a conhecer o Deus que ele servia. E quando teve um dia que ele sonhou lá, né, com 2 que depois retornaram à presença do rei, e ele falou assim, quando você chegar na presença do rei, lembra-te de mim. E por 2 vezes ele foi esquecido. Por 2 vezes ele foi esquecido. Mais uma prova. E ele estava ali, e eu acredito que ele estava ciente de que o Senhor não o abandonaria porque ele foi fiel. Ele era fiel, ele sabia que uma hora a vitória ia chegar. Ele sabia que uma hora o destino final dele ia chegar. E teve um dia que o rei sonhou, e não tinha ninguém que o interpretasse, aí lembraram dele. Olha, rei, tem um rapaz lá na prisão, que ele interpreta sonho. Eu sonhei assim, e ele interpretou de tal forma, e mandou chamar José. Quando José interpretou o sonho do rei, que foi lá aquela parte das vacas magras e das vacas gordas,
O rei achou ele tão sábio, viu o Senhor na vida dele e disse: a partir de hoje você vai ser governador do Egito. Foi quando ele alcançou o topo da promessa. E olha só, não foi fácil ele chegar no governo. Ele teve que passar pelo tempo de espera. E naquele tempo de espera foi várias provações. Ele foi acusado, ele foi vendido, ele foi esquecido. Tudo isso, mas ele permaneceu fiel. É um exemplo para nós. Ainda que a gente acha, o Senhor não está vendo. Não, se o Senhor estivesse vendo, eu não estaria sofrendo essa injustiça. Não é verdade? Eu pensaria assim. Eu pensaria assim. Mas ele não, ele permaneceu fiel. Até chegar à promessa final. Que fé, né? Lindo. Uma fé inabalável. Uma fé que era fortalecida dia após dia, né? Como manter viva a esperança durante esse processo de espera? Para manter a nossa esperança viva, nós temos que orar. Nós temos que conversar com o Senhor, Suzy, porque senão vai ser praticamente impossível. Como que a nossa fé vai ser aumentada, né? Como que a minha fé vai estar todos os dias viva, crendo que Deus ele vai fazer alguma coisa por mim, né? Porque eu tenho que, sim, esperar, imaginando o propósito do Senhor para a minha vida, o que Ele quer fazer através dessa situação na minha vida, o que Ele quer moldar em mim, o que Ele quer transformar em mim. Mas eu tenho que, independente de eu estar vendo se vai acontecer ou se não vai acontecer, eu tenho que levar tudo diante do Senhor. Eu tenho que orar, eu tenho que conversar com Ele. Aqui em Filipenses 4:6, diz bem assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. O nosso coração ele não pode estar aflito quando a gente está esperando. Não. Aquela aflição, aquela ansiedade em esperar, não. Nós temos que levar diante do Senhor tudo aquilo que está aqui no nosso coração, sabendo que Ele vai ouvir, que Ele vai fazer algo por nós. O desejo do Senhor não é deixar a gente mais fraco diante das situações que acontecem com a gente, né, Suzy? Ele é um pai que prova porque Ele ama, porque Ele quer o melhor para nossas vidas, porque Ele sabe que nós precisamos ser moldados para o nosso destino final, Suzy. Se a gente não estiver preparada para poder entrar no céu. São as situações da vida que vai nos moldar, que vai forjar o nosso caráter, que vai fazer a gente ser pessoas melhores, filha melhor, serva melhor, aquela que leva sempre diante do Senhor tudo aquilo que está acontecendo. O coração está começando a ficar aflito, está começando a ficar desinquieta para poder ver acontecer logo. Vai diante do Senhor, se ajoelhe diante do Senhor, conversa com Ele. Fala para Ele, Senhor, está difícil para poder manter a minha fé aqui viva, que vai acontecer, mas faz alguma coisa, transforma aqui dentro de mim, fortalece a minha fé nesse tempo de espera, que eu saiba olhar para as pequenas coisas, não só olhar ali o que eu almejo, como aqui na plantação aqui dessa acerola. Se a gente não parar para poder observar todo o processo ali, a gente vai ficar ansiosa, aflita, querendo logo o suquinho pronto. Mas não, a gente tem que esperar na nossa situação, daquilo que a gente está vivendo. Tá difícil? Eu vou prosseguir mais um dia, eu vou vencer um dia de cada vez. Vai vir um dia, aí eu venci, vem o outro, basta o mal de cada dia. Nada de ficar pensando daqui vários dias, não. Vamos pensar no agora? Vamos observar o agora? Não só pensar naquilo que a gente sonha lá na frente, do propósito do Senhor para a nossa vida, mas observar tudo e aprender com tudo. Com cada situação, a gente aprende tanto, né, Suzy? Eu, para poder entender o propósito do Senhor na minha vida, na vida da minha família, principalmente na minha vida aqui, demorou um pouco. Teve tempo que eu pensava que o que o Senhor quer de mim, né? O que o Senhor quer me moldar para quê? Como Ele quer usar a minha vida, né? Através dessa situação. Mas eu vejo a mão do Senhor em tudo. Até naqueles momentos de mais aflição na minha vida, que eu pensava que Ele não estava nem me vendo, nem contemplando, porque Ele permitiu.
Lá ele já estava me moldando para hoje. E hoje ele está me moldando para o amanhã. Sim. O que é que ele quer de mim lá no futuro, Sim. né? A gente tem que entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, Suzy. E entender que é um processo, né, Ju? É, que tudo é um processo, que nada é assim no instalar de dedo, né? Que nada é de hoje para amanhã, tem que acontecer, vai acontecer, senão eu não vou confiar mais em Deus. Não, eu tenho que confiar que Ele vai fazer algo na minha vida, mesmo que eu não veja. E quando a gente fala assim de propósito do Senhor para a nossa vida, a gente já vê logo algo grandioso, né? Mas o propósito do Senhor para cumprir em nossa vida pode ser algo que a gente acha que é pequeno dentro da nossa casa. Por exemplo, eu vou contar para vocês aqui um testemunho. O meu filho, o Arthur, ele tem 12 anos, ele está naquele período de pré-adolescência. E muitas vezes o comportamento dele estava muito diferente dentro de casa, e estava me deixando, né, aflita. Eu estava com o coração aflito. E eu sempre pergunto para o Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu posso fazer para ajudar o meu filho, né? Sim. Eu levo diante dele as minhas aflições. O que eu posso fazer para poder ajudar ele? O que o Senhor está querendo me ensinar? E o Senhor, ele queria sim me ensinar algo através da atitude do Arthur dentro de casa. Às vezes ele me respondia, coisa que ele não fazia antes. Ou eu falar alguma coisa, ele já vinha falando também, com muitos argumentos. E aí eu comecei a levar diante do Senhor e eu pedi para o Senhor uma direção, o que a gente deveria fazer dentro de casa. E eu estava orando, eu não estava vendo nada acontecer. Aí o tempo de espera. Eu queria já ver as coisas, queria que o Arthur parasse com aquilo já. Imediato. Eu queria que tudo resolvesse. Mas eu sabia que eu levando diante do Senhor, aquilo que estava afligindo o meu coração, eu sabia que Ele ia fazer alguma coisa, eu sabia. E que eu ia aprender. Eu sempre acho que eu tenho que aprender, sempre. Aí eu continuei ainda mais orando por aquele propósito e eu estou vendo a mão do Senhor dentro da minha casa, Ele mudando, sabe? Mudando, eu vejo o comportamento dele completamente diferente. Ontem eu estava falando até com ele, meu filho, você está tão diferente hoje, mas continua assim, porque está muito maravilhoso. Não está tendo um atrito, nós estamos assim, mais em paz. Mas por quê? Eu vi aquela situação como uma forma de eu aprender, de eu mudar algumas atitudes dentro da minha casa. Agora, sempre na hora de dormir, a gente sempre orava ali, todo mundo junto, mas agora não, nós temos que cantar 3 hinos na harpa, nós temos que fazer a leitura e orar, cada dia 1 hora em voz alta, para os outros ouvirem, né? E nós colocamos isso agora na nossa rotina, e eu sempre digo para o meu esposo, não vamos deixar com que a gente se perca nisso, não. A gente não pode perder esse momento junto com eles, porque produziu transformação dentro da nossa casa, Suzy. Você entende que o Senhor usou essa situação para produzir frutos? Sim. Né? E aí agora tem atitudes diferentes e eu vejo como o Senhor é maravilhoso. Sim. Ele sempre nos dá uma oportunidade de melhorar. Tem coisas que precisam ser ajustadas em relação aos nossos filhos, nosso casamento, que Ele vai permitir que algo aconteça para despertar em nós esse olhar, o que tem que mudar, o que tem que ser aperfeiçoado, né? E não olhar para aquela situação e ver, por que isso está acontecendo comigo? Parece que Deus não me vê, porque só prova, não. Tem gente que fala assim, né? Não pergunte por quê, pergunte para quê. Né? Isso é o importante, né? Viu? Porque a gente tem um propósito, né? Tem. E eu tô contando de algo recente que aconteceu, mas tantas outras coisas o Senhor já fez. Eu ter aquele tempo de espera, aquele tempo que eu achava que Ele não estava me ouvindo. Também, Juliana, além da oração, durante o tempo de espera nós temos que nos alimentar da palavra, para que a gente venha nos fortalecer e venha crescer também espiritualmente. Olha aqui, em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Quando nós passamos a conhecer a palavra do Senhor, a nossa fé aumenta. Que nem, por exemplo, nós vamos ler a história de Abraão. Ele esperou 25 anos para ter um filho. E teve o filho da promessa. Aí nós falamos, poxa, aconteceu com Abraão, é o mesmo Deus, não mudou, vai fazer também comigo. Quando nós vamos ler a história de José, que nós vemos o tanto de dificuldade que José passou até chegar a promessa final. Quando nós lemos, por isso que nós temos que ler. Porque enquanto nós lemos, a nossa fé vai ser fortalecida através das histórias dos personagens da Bíblia. Por isso que a gente tem que estar na oração
e na leitura da palavra. E é interessante, Juliana, porque às vezes a gente ora por um propósito e demora a acontecer. Por exemplo, eu tenho testemunhos que eu já orei e o Senhor fez de imediato. Mas tem coisas que o Senhor não vai fazer de imediato. Não vai. Não vai. E às vezes a gente não entende o porquê. Mas o Senhor, Ele quer amadurecer a nossa fé. Ele quer nos ensinar algo. E você sabia que tem situações, por exemplo, eu oro por uma causa. Não vou falar a causa aqui, mas eu creio que um dia ainda vou dar esse grande testemunho. Eu oro por uma causa aproximadamente há uns 11 anos. Eu oro por uma causa. Você tem noção do que é orar por uma causa há 11 anos? E persistência. É muita persistência. Confiança. Eu não consigo resolver. Não é financeiro. Não é de saúde. Eu não consigo resolver e eu dependo de outras pessoas para resolver. E eu até consigo resolver, mas vai me causar um desgaste muito grande. Muito, muito grande. Então, está nas mãos do Senhor. Tem 11 anos que eu oro por essa causa. Aproximadamente 11 anos, pode ser que tenha até mais. Que eu oro por essa causa. E um tempo bem recente atrás, eu estava orando e eu questionei com o Senhor e eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Isso para o Senhor é nada. Isso para o Senhor é nada. E eu estava muito aflita orando, porque tem dias que eu fico mais aflita, né? Que eu ficava mais aflita por essa situação. E eu falei para o Senhor, por que o Senhor não faz? Porque se o Senhor não quiser fazer, eu falei desse jeito para o Senhor. Se o Senhor não quiser fazer, não tem problema. Mas eu quero que o Senhor me diga por que o Senhor não faz. O que tem de errado? Eu estou pedindo errado? O que eu quero não é errado. Por que o Senhor não faz? Juliana, e diante do Senhor que está me vendo aqui, é como se Ele falasse assim no meu coração. Eu só vou mudar lá quando eu mudar em Ti. Aquilo foi forte no meu coração. Eu só mudo lá quando eu mudar em Ti. E eu só vou mudar em Ti quando Tu mudar a oração. Que forte. Que forte. Eu senti o Senhor falar isso no meu coração. Enquanto você estiver aflito por aquela causa, eu não vou fazer. A partir do momento que tu depositar a tua confiança em mim e saber que eu vou fazer, que no meu tempo eu vou fazer, que o melhor eu vou fazer, talvez você nem vai entender, mas eu vou fazer. Quando você entender e esperar e saber que eu é que mando, eu é que desmando, eu que tenho o controle e que só eu posso fazer, quando tu entender, eu vou fazer. Mas hoje, é como se o prêmio que eu estava ouvindo o Senhor falar, dando um sermão em mim. A partir de hoje, muda a tua oração. Tu não entendeu ainda que eu quero mudar em ti. Aquilo foi muito forte, Dani. E eu chorei muito, muito, muito mesmo, porque eu recebi esse sermão do Senhor assim, ministrado no meu coração. Porque eu fui dura com ele, questionei com ele, falei, por que o Senhor não faz? Porque isso para o Senhor não é nada. E se o Senhor não quer fazer, só me diz por que o Senhor não quer fazer. Como se eu estivesse questionando com você. Eu falei assim pro Senhor. E na hora eu recebi aquela repreensão. Eu nunca contei isso pra ninguém, tô contando pra você. Pra vocês, né? Tô contando aqui. E eu senti aquela repreensão. E eu digo pra você com toda a sinceridade do meu coração. Eu levantei daquela oração e a partir daquele dia, essa causa não me aflige mais. A causa tá lá. Não mudou. Não resolveu. Mas aquela causa não me aflige mais. O coração está em paz. Está em paz. Está em paz. E tu sabe o que eu digo hoje para o Senhor, quando eu oro por essa causa? Eu digo, Senhor, faz a tua vontade. E hoje também eu oro assim, eu digo, Senhor, talvez do jeito que eu quero, não é o melhor. E o Senhor sabe. Talvez do jeito que eu quero não é o melhor. E o Senhor sabe. Então, o Senhor sempre tem o melhor para mim. Só me ajuda a descansar. Só me ajuda a esperar e saber que o Senhor está no controle de tudo. E se o Senhor não fizer o que eu quero, o que eu almejo, o que eu desejo, e que eu sei que o Senhor tem poder para fazer, eu só quero que o Senhor tire a ansiedade do meu coração. Só isso. E eu consegui descansar depois disso. Aquela causa não me aflige mais. Isso é tão bom, né, Suzy? Isso é maravilhoso, só que você entende, né? Que foi aproximadamente 11 anos de espera. E quando eu insisti... Né? Quando eu insisti mesmo, como se eu estivesse, tipo assim, colocando Deus na parede, é como se fosse isso. Aí ele me deu esse sermão, ele não usou alguém para falar. Eu não ouvi a voz dele, mas eu senti a ministração no meu coração.
Por isso que é importante orar, ler a Bíblia para ser sensível, né? Quando ele quiser falar com a gente. E é igual eu te falei aqui no início, né? Igual eu tô falando desde o início aqui. Tem coisa que o Senhor vai usar para nos moldar, Juliana. Tem coisa que o Senhor vai usar para nos moldar, né? E através daí, hoje eu tenho uma experiência maior com o Senhor. Hoje eu já oro diferente, não só com relação a essa causa, mas quando eu vou orar, eu digo, Senhor, eu quero assim. Eu quero assim, é o desejo do meu coração. Se esse for o desejo do teu coração para mim, faz acontecer no teu tempo, do teu jeito. Mas enquanto isso, eu não quero ficar aflita. Hoje eu oro assim, já oro logo assim, Senhor, eu não sei se o Senhor vai fazer, mas eu só quero que o Senhor não me deixe aflita. Porque o Senhor fazendo ou não, e eu estando em paz, para mim tá excelente. Tá vivendo, né? Exatamente. Tá sendo tranquila. Exatamente. E quando a gente tira quando tira a nossa paz, nos deixa muito desinquieta, Sim. né? A gente não consegue nem viver direito. Não. E eu sempre ficava muito incerta, sabe, com relação a isso. E eu quero. E talvez, Juliana, nem é o melhor. Talvez nem é o melhor. Talvez por isso que o Senhor nunca fez, sabia? Talvez por isso que o Senhor nunca fez. E a partir daquele momento, não é que eu fiquei mais sensível, não sei se eu fiquei mais sensível à voz do Senhor, mas eu sempre estou mais atenta aos sinais, a tudo. Eu tô mais atenta. Tudo que eu atravesso, tudo que eu passo, eu já fico logo, eu quero logo, o Senhor é para mim, é comigo? O Senhor quer mudar em mim? Eu sempre fico mais atenta assim. Eu também e eu digo, assim, Senhor, porque se for comigo, eis-me aqui, eis-me aqui. Quero ser moldada, né? Porque às vezes você acha que tá tudo errado lá fora. Às vezes você acha que ao seu redor tá tudo fora do lugar e o Senhor tem que fazer. Eu sou serva dele, ele tem que fazer. Mas se ele quer usar aquela situação para me moldar, se ele quer usar aquela situação para gerar um grande testemunho através da minha vida, né? Se ele quer aumentar a minha fé, se ele quer fortalecer a minha fé através daquilo lá. Então eu tenho que ser sensível. E se eu não for sensível, eu vou ficar aflita, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar, né? Duvidosa e às vezes até chateada com o Senhor. E pode vir outras situações também, o Senhor querendo te mostrar, né? Sim. E você, se você não for sensível, vai surgindo outras coisas também. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi as pessoas falar, eu oro, mas eu não vejo Deus falando comigo. Ele não faz, eu não vejo resposta. Mas se a gente parar e observar as coisas, pedir a Ele sensibilidade, você vai ver o tanto que Deus fala com a gente. Conosco a gente nem vê. E a gente que não é sensível, Ele já mandou a resposta ali ao nosso coração. E a gente nem percebeu que Ele estava falando com a gente, né? É verdade. Por isso a importância da gente buscar uma intimidade com Ele. É verdade. Porque falar com você, igual eu tô falando aqui, é fácil. Eu tô te vendo aí, né? Mas falar com o Senhor que você não está vendo com esses olhos, mas você pode ver com os olhos da fé. E para ser sensível à voz dele, você tem que buscar mais comunhão com ele. Você vai ter que buscar dia após dia para poder você viver mais em paz, mais tranquila diante das dificuldades. Tem situações que o nosso coração vai ficar tão apertado, tão aflito, igual a Suzy estava falando, né? Situações que a gente não tem o controle, que a gente sabe que é só Deus para poder resolver. E a gente sabe, Suzy, que isso acontece na vida de todo mundo. De todo mundo. Ninguém tá livre de problemas, de dificuldades, não. Mas a forma de enfrentar os problemas, as dificuldades, pode ser diferente. Como a gente está mostrando aqui desde o início desse episódio, né? Que a nossa fé, ela tem que permanecer firme no Senhor. Inabalável. Crendo que Ele vai fazer algo, independente do que Ele deseja, né? A vontade dele, igual a Suzy falou, é sempre melhor, sempre. A gente tem que descansar no Senhor e crer nisso. Tantas coisas que eu lembro que eu sonhava quando eu era adolescente, tantas coisas. Eu pedia de um jeito para Ele. Ele fez muito maior. Fez muito maior. Muito além. Ele sempre faz além. E como vale a pena esperar. Vale a pena a gente buscar um relacionamento com o Senhor para a gente crescer com as dificuldades, para a gente ir aprendendo dia após dia, sabendo que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós vamos enfrentar aflições, né? Nós vamos enfrentar. Então, o que a gente passa agora vai vir outra e vai vir outra. E a gente tem que ir superando essas dificuldades e sempre confiando em Deus.
E é como que a gente já leu, que a prova da Uhum. nossa fé produz a paciência, É. né? E quanto mais prova a gente passar, mais provação a gente passar, a gente vai aprender a esperar mais, e a gente vai aprender a confiar mais, e a gente vai ter certeza, não, o Senhor vai fazer, eu já passei por situações mais difíceis, já passei por isso, o Senhor Sim. fez, é no tempo dele, é na hora dele, É. e a gente vai amadurecendo espiritualmente, Sim. né? Eu vejo assim tantos momentos que eu era muito impaciente alguns anos atrás. Eu olho pra Juliana ali de alguns anos atrás e falo assim: meu pai, que mulher impaciente. Que é tudo agora, é agora. E eu vejo tanto que as dificuldades fez isso aperfeiçoar em mim, trouxe um pouco mais de calma pra minha vida. Sim. De saber que não é agora, não é do jeito que eu tô querendo, não vai ser assim. E quanto mais eu quiser que aconteça agora, mais vai demorar. Exatamente assim. Exatamente assim. Se eu descansar no Senhor, as coisas elas vão encaixar. Vão tendo outros rumos para poder aquilo se concretizar, né? Agora ali. Do jeito que Ele deseja para a nossa vida, sabendo que o que Ele deseja para nós são sempre coisas boas. Os pensamentos dele em relação a nós são pensamentos bons. Maravilhosos. Pensamentos agradáveis, não pensamentos ruins, não. Nós temos que olhar para o nosso Deus, para o nosso Pai, crendo que Ele sim, Ele é aquele que vai sempre nos ouvir, Ele é aquele que vai acalmar o nosso coração, é aquele que vai realizar os nossos sonhos segundo a vontade dEle, e que dia após dia nós vamos crescer cada dia mais e vamos ter a nossa fé fortalecida no Senhor e vamos ter o nosso relacionamento com o Senhor fortalecido, que a gente vai saber que eu posso estar aqui agora passando por uma dificuldade, mas eu aqui, olha, eu orar em espírito aqui, entregar nas mãos do Senhor, eu sei que Ele já está trabalhando por mim, né? Ele já está fazendo tudo por mim ali, ter essa paz, essa calma, essa confiança. Esperar no Senhor não é achar que Ele vai fazer do jeito que a gente quer, não. Ele vai fazer a vontade dEle. Mas o que me deixa feliz, o que me deixa segura e que deve deixar todos nós é que a palavra do Senhor disse que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente acha que do nosso jeito é o jeito mais perfeito. Não, Senhor. E às vezes a gente quer ensinar o Senhor. Eu estou falando porque eu já fiz isso. Senhor, se o Senhor fizer assim, 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 Senhor, é só o Senhor fazer assim. Ele precisa que eu ensine, ele precisa que eu dê sugestões, que eu dê alternativas. Ele não precisa. Ele não precisa. Então, diante da nossa pequenez, diante da nossa insignificância, às vezes a gente se pega desse jeito. Estou falando porque eu já vivi isso quantas vezes. Senhor, só basta o Senhor fazer assim. Ó. Se o Senhor fizer assim, já tá bom. Mas não, a Bíblia diz que os sonhos dele são maiores que os nossos sonhos. E ele sempre tem o melhor para nós. Sempre. E às vezes ele quer que a gente espere um pouquinho, não é porque ele é ruim, que ele podia dar na hora. Ele podia dar na hora. Mas quando ele demora, que para nós demora, mas o tempo dele é o tempo perfeito, quando ele dá um tempinho para poder nos responder, é porque ele quer fazer algo em nós. E é interessante a gente estar sensível a isso, porque quanto mais rápido a gente entender, quanto mais rápido a gente vai alcançar o propósito que ele quer. Ah, não, eu usei essa tribulação aqui para Juliana crescer aqui. Se ela já entendeu, se ela já se dobrou, se ela já cresceu, eu já vou entregar logo. Era só para isso que eu queria usar. Você entende como é que é? Também precisamos lembrar que tudo que o Senhor faz é perfeito e que há tempo para todas as coisas. Não é no tempo da gente, é no tempo dele. Ó. Lá em Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar também o que se plantou. E lá no 4 diz assim, ó, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Nós temos que entender que a nossa vida é assim, existe tempo para tudo. Embora a gente queira que aconteça agora, mas o tempo do Senhor é diferente. Há o tempo que a gente vai esperar o propósito do Senhor se cumprir. Há o tempo que a gente está esperando o Senhor transformar alguma coisa em nós, usar aquela situação para mudar alguma coisa em nós. Mas ao tempo também que a gente vai estar contando para a amiga da gente aquilo que o Senhor fez através daquela situação. Tempo de ver o propósito do Senhor se cumprindo na nossa vida e trazendo para a nossa vida muito mais do que a gente imaginou. Se nós aprendermos a descansar no Senhor e esperar o tempo dele para poder se cumprir na nossa vida, nós vamos ser mais felizes e nós vamos poder contar a vitória muito mais rápido.
Juliana, e a gente esperar no tempo do Senhor, a gente tem que estar sempre em oração e leitura da palavra, porque tem bênçãos que a gente vai demorar mesmo. Vai demorar a gente receber. E você sabia que muitas pessoas às vezes estão pertinho de receber e ela para de orar, ela para de esperar e abandona? Você sabia disso? Tem gente que já orou tantos anos, tem gente que já orou tanto tempo, mas disse, eu não vou orar não quero mais esperar por isso. Se eu não vai fazer não, se eu tivesse de fazer, ele já tinha feito. E eu não vou mais esperar por isso. E eu tenho um testemunho para contar com relação a isso, com relação ao meu pai. Meu pai já é falecido, né? Mas a vida inteira, o meu pai, ele não servia a Deus. Ele vivia uma vida totalmente... Foi um excelente pai, um pai maravilhoso, mas como esposo já não foi. E a gente viu o meu pai a vida toda viver a vida ao bel prazer. Ele fazia o que ele queria, do jeito dele. E eu sempre quis ter o meu pai servindo ao Senhor, do nosso lado, do meu lado, do lado da minha mãe. E eu orava muito. Quando tinha uns 14 anos de oração, um dia eu falei pro Senhor, eu não vou orar mais não. Vou orar mais pelo meu pai não, porque eu acho que meu pai é filho da perdição. O Senhor não quer salvar não vou orar mais não. E eu guardei aquilo comigo, né? E não orei mais mesmo não. Não orei mais mesmo. Não orei para Jesus salvar? Não. Para Jesus libertar? Não. E um dia eu comentei com a minha mãe, disse, mas eu não oro mais pelo meu pai. Não oro mais para Jesus mudar. Porque eu acho que se Jesus quisesse fazer alguma coisa, o Senhor tinha feito já. Se ele quisesse fazer. A minha mãe falou assim, minha filha, não faça isso. O tempo é de Deus. Vamos orar. O Senhor sabe como fazer. Não vamos ficar chateado com Deus, revoltado com Deus porque Ele não fez ainda, porque Ele ainda vai fazer. E eu confesso que eu ainda fiquei alguns dias sem orar, sabe? E aí quando foi um dia, eu me peguei pensando, né? Eu disse assim, já pensou se a vitória está bem pertinho? A salvação do meu pai está bem pertinho, a mudança de vida do meu pai está bem pertinho, e agora eu vou parar de orar e vou perder? Aí eu voltei a orar de novo. Só que a minha oração mudou, sabe? Eu comecei a orar assim, eu disse, Senhor, ainda que seja no último suspiro, dá uma oportunidade pro meu pai. Não deixa ele se perder, não deixa que ele viver a vida dele da forma que ele quer, do jeito que ele quiser, e ainda no final da vida dele, ele não ter direito à salvação. Ainda que seja no último suspiro, que o Senhor dê essa oportunidade para ele. E a partir daquele dia eu voltei a orar de novo, orando nesse sentido. Eu dizia, ainda que seja no último suspiro. Todos os dias eu declarava para o Senhor, ainda que seja no último suspiro. E hoje eu estou aqui para testemunhar. Foi no último suspiro. Foi no último suspiro. O meu pai, ele confessou Jesus Cristo como Salvador da vida dele. Eu diria que foi nos 10 últimos segundos de vida. Mesmo? Ele confessou Jesus. Impressionante. Ele confessou. E da forma que eu orava. Senhor, ainda que seja nos últimos suspiros. Porque teve um momento que eu fiquei, não vou dizer decepcionada com o Senhor, mas eu dizia, não, o Senhor não vai fazer, não quer fazer, não é da vontade dele. E eu dizia, meu pai deve ser filho da perdição, não é possível. E aí, quando foi um dia, eu fui sensível de voltar a orar. E eu mudei a oração, disse, Senhor, ainda que seja no último suspiro, que o Senhor salve meu pai. E foi nos últimos suspiros que ele morreu de infarto. Ele morreu de infarto e quando ele rolava pelo chão, de muita dor no coração, né? A minha mãe perguntou para ele se ele queria fazer um compromisso com o Senhor. Ele disse que queria. Falou, rápido, quero. E a minha mãe falou, se você aguentar ajoelhar, ajoelha. Ele ajoelhou segurando na parede. E minha mãe... E ele e minha irmã. E a minha irmã. E aí minha mãe fez a oração ali, fez a oração e ele apagou. Simplesmente. Então tem coisa que o Senhor vai fazer, mas não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Talvez a gente tenha que mudar a forma de orar. De orar. A forma de orar. Porque, como eu te falei, lá na minha situação que eu oro, eu não parei de orar. Eu mudei a oração. E quando eu mudei a oração, eu descansei. Né? Então, talvez o Senhor vai fazer. Talvez Ele não vai fazer. E se Ele não fazer, eu estou em paz. Eu estou em paz. Entender que a vontade dele é soberana, né? E é perfeita, Juliana. É perfeita. Eu entendo hoje. O Senhor entende o amanhã. Né? Então, de repente, alguém podia falar assim para mim, você orou tanto pelo seu pai, você clamou tanto, você esperou tanto, e seu pai e nunca fez, e nunca aconteceu da forma que você queria. Eu só tenho que glorificar ao meu Deus. Não porque o meu pai morreu, mas porque no último suspiro, quando a gente considerava tudo perdido, né? Que, olha, humanamente falando, era impossível, Juliana. O meu pai garantia a eternidade, humanamente falando.
Era impossível. Mas para Deus... Para Deus não é impossível. Foi no último suspiro. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Há tempo para Há tempo para todas as coisas. Então, quando eu recebi na madrugada a notícia que meu pai tinha falecido, Nossa, a única preocupação não era falou saber... que tinha falecido, só falou, vem rápido, que o seu pai tá muito mal. Mas eu sabia, porque eu senti que ele tinha morrido. Eu senti na hora, eu comecei a chorar desesperadamente, enquanto eu me vestia, me arrumava para ir de madrugada. Meu marido dizia assim, não chora, vai ficar tudo bem, a gente vai levar ele para o hospital. Eu disse, não vai. Eu disse, não vai dar tempo. Eu sabia que ele tinha morrido, quem sente? Eu falei, não vai dar tempo, mas eu quero ver meu pai com vida. E eu gritava dentro de casa, eu dizia, eu preciso ver meu pai com vida. Ele precisa aceitar Jesus, eu dizia assim. Ele precisa, era só essa. E eu fui chorando o caminho inteiro. Quando eu cheguei lá, ele já estava morto. Quando eu cheguei, ele já estava morto. E eu falei assim para minha mãe, eu disse, mãe, o meu pai não pode morrer sem Jesus. Ele já estava morto. E eu dizia, mãe, o meu pai não pode morrer sem Jesus. E ela tentando me falar que ele tinha aceitado, e eu não conseguia, entender. Aí ela chegou para mim e falou assim, filha, ele aceitou. Então, naquela hora, eu chorei. Não foi porque ele morreu. Eu chorei de gratidão. Porque o Senhor... Eu chorei de gratidão, não pela morte. Permitiu uma vida eterna de paz. No último momento. Então, ali eu descansei. Eu chorei, sinto a falta dele até hoje, mas eu sou grata ao meu Deus. Eu sou grata ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, Juliana. Ele é maravilhoso, sabe? Ele salvou o meu pai no último suspiro. Então, o tempo de espera foi difícil? Foi. E assim, aquele sonho que nós tínhamos de ver ele servindo, abandonando aquela vida que ele vivia, né? A vida de muita bagunça, de muita perdição, não aconteceu. Mas o principal aconteceu, que foi ele garantir o céu. E eu digo sempre, depois da partida do meu pai, a minha fé aumentou muito mais. Eu sempre digo, aumentou muito mais. Porque, igual eu te falei, humanamente falando, não tinha como meu pai garantir o céu. Não tinha como. E ele foi salvo no último suspiro. E eu não tenho dúvida que foi através das nossas orações. Através das nossas orações. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena insistir. Sim. E a gente tem que orar. E tem que esperar. Ainda que a espera seja dolorosa, ainda que a espera seja difícil. E às vezes a gente fica com dúvida. Será que o Senhor vai fazer? Mas é nesse momento que a gente tem que se agarrar mesmo nas promessas dele. E saber que ele fez no passado, ele faz no presente. Abraão esperou 25 anos por um filho. E o Senhor fez. O Senhor fez. Né? Então, a gente tem que se agarrar com toda a força nas promessas do Senhor. Tem que crer e não duvidar. Né? A palavra diz que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. Deus que fez no passado, ele faz ainda hoje. Só que para a gente conseguir esperar, a gente tem que estar junto com ele todo dia. Firmando as promessas todo dia. Senhor, eu tô querendo desistir, mas não deixa não, me dá força, me ajuda a confiar. Todo dia eu oro assim pro Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Todo dia eu digo, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Porque é tão difícil quando você imagina. A Bíblia fala que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu sempre lembro disso. Gente, olha o tamanho de um grão de mostarda, é quase que invisível. E se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte, salta daqui para lá. Então a fé, ela é invisível. Ela é invisível, a nossa fé ela é invisível. Nós temos que cultivar. Cultivar. Tem que cuidar da nossa fé. Tem. E mesmo no momento de desesperança, porque acontece. A gente achar que o Senhor não vai fazer. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas, ainda que a gente não veja e ainda que a gente não sinta, ele está no controle de tudo. Mas uma coisa que nós temos que ter a certeza, sempre que nós estivermos passando por um tempo de espera, ele está querendo algo conosco, ele quer nos ensinar algo. E ainda tem alguns momentos que a gente passa por dificuldade com alguém, com alguma pessoa, e a gente ora assim, Senhor, muda fulano, que o fulano, aconteça isso com fulano, que o fulano aprenda a valorizar mais. Igual a gente, né? Igual a pois gente. na realidade, a gente tem que orar, Senhor, muda em mim. É porque é a gente que tem que mudar. Eu já passei por uma situação assim, que eu estava intercedendo todos os dias para o Senhor mudar alguém, para o Senhor fazer com que a pessoa tivesse um novo olhar sobre a situação. E aí chegou um dia que eu cansei de orar
pela pessoa. Eu falei assim, não é possível. Muda lá não, muda aqui agora. Eu falei assim, não, muda aqui dentro de mim. O que o Senhor tá querendo me ensinar e o que o Senhor quer mudar em mim. Sim. E eu comecei a mudar assim, eu comecei a descansar mais. Sim. Descansar, a gente descansa, é incrível. Quando a gente olha para a situação, como não mudar as pessoas ou aquela situação se transformar agora, mas que a gente olhe para dentro de nós, o que o Senhor quer falar com a gente, o que Ele quer moldar em nós. Seria diferente o resultado ali, né, na frente. Sim. Cada bênção que a gente recebe, cada resposta de oração, a fé da gente aumenta, sabe? A fé da gente aumenta. Cada resposta de oração é tão bom. E é importante saber que enquanto nós esperamos, Ele nos fortalece, nos prepara e abre portas que nem imaginávamos. É interessante saber, Juliana, que durante o percurso da espera por algo tão almejado, nós vamos receber muitas outras coisas que nós nem imaginávamos. Nós vamos adquirir experiências no caminho que nós nem imaginávamos receber, adquirir aquelas experiências, sabia? Nós vamos ter vários testemunhos enquanto a gente caminha para um testemunho final. Que bênção, um testemunho maior. Um testemunho maior. O nosso propósito, o nosso objetivo, né? Então não desanime na espera. O que hoje parece silêncio pode gerar um grande testemunho na sua vida. Salmos 27:14 nos encoraja. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.